Quarta-feira de cinzas, com muita notícia, muita informação. Claro que você é o nosso convidado especial. A base aliada do governo iniciou uma ofensiva contra Michele e Eduardo Bolsonaro no Congresso e também no Judiciário. Na Câmara, integrantes do Planalto protocolaram requerimentos para apuração de supostas irregularidades envolvendo viagens, alegados desvios e movimentações financeiras da ex-primeira-dama. Já Eduardo virou alvo de investigação por supostos crimes contra a soberania nacional e avalia que pode ter o passaporte apreendido. O parlamentar fala em jogo combinado entre Planalto e Judiciário, além da Procuradoria-Geral da República. O vereador Carlos Bolsonaro, que é irmão de Eduardo, cobrou em publicação no seu perfil do X apoio e união da oposição, falando em novas e absurdas perseguições contra a família de Jair Bolsonaro e possíveis sucessores do ex-presidente para tirá-los da política. Enfim, alguns aspectos para a gente analisar. Vamos trazer principalmente essa questão que envolve Michele Bolsonaro, os requerimentos que foram protocolados. Em uma segunda rodada, a gente analisa a manifestação de Carlos Bolsonaro, vereador eleito do Rio de Janeiro e também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nelson Kobayashi, que vocês conhecem tão bem, né, de tantos telejornais e programas aqui da Jovem Pan News, hoje com a gente em Os Pingos nos Is. Koba, seja bem-vindo, ótima noite a você. Essa ofensiva contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, 5 requerimentos protocolados para apurar supostas irregularidades ligadas a ela. Agora, o que chama atenção, porque foram 5 requerimentos protocolados de uma vez, agora, nesse momento, para apurar situações distintas. A impressão que se tem é que guardaram tudo isso para utilizar em um momento oportuno. Então, para além da questão que envolve a necessidade de apurar uma irregularidade, parece que estão usando isso de forma política, né? Uma forma estratégica. Exatamente, né, Caniato? Primeiro, boa noite a você, boa noite ao Beraldo, ao Dávila. Sempre uma honra, um privilégio estar aqui com vocês nos Pingos nos Is. Boa noite para toda a nossa audiência também. Em relação a esta ofensiva contra Michele Bolsonaro, isso tem nome e sobrenome. Eleições de 2026, eleições presidenciais, inclusive. Quando o presidente Bolsonaro ele se manifesta a respeito de quem seria o seu sucessor, e ele fala o tempo todo sempre de que ele mesmo é o plano A, B e C, e vez ou outra ensaia uma possibilidade de alguém da sua própria casa, da sua própria família, disputar, caso ele não esteja em condições eleitorais para as eleições presidenciais do ano que vem. Fica claro que ele coloca nesse pedestal de possíveis sucessores políticos a própria família, inclusive a Michele, que já tem o seu nome sendo testado em algumas pesquisas eleitorais e pontuando bem, inclusive contra o próprio presidente Lula. Então, quando esses nomes passam a ser presidenciáveis, passam a estar no radar das eleições do ano que vem, eles se tornam naturalmente alvos. Essas representações não estão preocupadas propriamente com a coisa pública, com o erário, com a lisura, com a administração, com eventual irregularidades. Essas representações estão visando a situação de Michele para 2026, porque se o Bolsonaro já não está no jogo, que não estejam também os seus familiares que pontuem bem nas pesquisas, como é o caso da própria Michele. E aí, para a Michele, por sua vez, que haja essas investigações e que essas investigações possam, no final das contas, indicar se há, de fato, alguma irregularidade ou, no caso, para o interesse de Michele, cravar a lisura da sua condição de primeira-dama durante a gestão do ex-presidente Bolsonaro. Interessante, importante essa reflexão, né? E é sempre necessário destacar e sublinhar que Michele Bolsonaro é uma figura que vem sendo aventada como uma possível candidata ao Senado Federal e até à presidência da República. Chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo, também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você, excelente semana, restinho de semana. Agora, essa notícia em destaque, é preciso refletir que muitos entendem que esse instrumento estaria sendo utilizado de forma política, né, para pressionar a Michele, a ex-primeira-dama, que é uma figura que vem crescendo muito dentro do Partido Liberal, em meio a um cenário em que a atual primeira-dama também tem sido cobrada por uma porção de coisas, né? E aí muitos entendem que poderia ser até um contra-ataque, algo nesse sentido.
É verdade, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Kobayashi, boa noite ao Beraldo e boa noite à nossa querida audiência. Veja só, a estratégia da oposição, se tiver alguma prova, pode criar mais um constrangimento para a família Bolsonaro. Mas se for uma forma apenas de exploração política da oposição, vai ter o efeito bumerangue, ou seja, vai fortalecer ainda mais o nome de Bolsonaro, porque o nome de Bolsonaro vai ser visto como sempre alvo de perseguição política. O próprio ex-presidente será julgado agora, provavelmente, no Supremo Tribunal Federal, e tendo acusação em cima de Michele Bolsonaro ou de Eduardo Bolsonaro e não se chegar a conclusão alguma de alguma prova substancial, só vai fortalecer o nome e só vai fortalecer a imagem de que a direita vem sendo mesmo perseguida pela oposição e que a oposição não sabe fazer o jogo democrático. Isto é, o jogo que é preciso ter o contraponto, é preciso ter alguém fiscalizando e cobrando o governo. Por isso, é uma estratégia que me parece hoje muito arriscada para o governo e vai ajudar ainda mais a fortalecer o nome Bolsonaro. Afinal de contas, quando há essas denúncias, os nomes se tornam mais em evidência, ficam mais expostos à mídia. Nós aqui no jornalismo temos de cobrir essas notícias. E se os dois saírem ilesos das acusações, vão sair mais fortalecidos, ou seja, os governistas ajudando a fortalecer candidaturas com o sobrenome Bolsonaro, ao invés de prejudicá-las. Pois é, a ofensiva contra a família Bolsonaro em destaque, analisando exatamente esses requerimentos que foram protocolados na Câmara dos Deputados para apurar supostas irregularidades em relação a gastos feitos por Michele Bolsonaro, ainda enquanto primeira-dama, há alguns anos. É preciso também destacar isso. Chama o Cristiano Beraldo, também está com a gente, vai trazer suas impressões. Nelson Kobayashi lembrou bem das questões que envolvem o pleito eleitoral em 2026, ingredientes que devem ser levados em consideração. O Dávila também levantando a chance disso ter um efeito bumerangue, né? Inclusive fortalecer a família Bolsonaro a depender do entendimento da justiça, do legislativo. Agora, quero só trazer também um complemento. Esses requerimentos foram apresentados menos de uma semana depois da oposição criar um projeto de lei que limitaria os gastos do gabinete da atual primeira-dama. Ou seja, tem esse ingrediente, né? Ação e reação, Beraldo. Pois é, política, ciúmes, inveja, tudo no mesmo balaio. Boa noite, Caniato, boa noite, Kobayashi, boa noite, Dávila, boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, a gente teve no Brasil, se não me engano, na eleição ainda de 2006, o primeiro debate entre candidatos a vice-presidente, né? Obviamente depois que se passou a votar na chapa, antigamente, muito antigamente no Brasil, se votava em separado no candidato a vice, tanto é que Jânio Quadros e João Goulart, que eram, né, de linhas ideológicas diferentes, foram eleitos presidente e vice-presidente do Brasil. Mas o Brasil, então, acabou, né, construindo esse cenário aí, uma tradição que vai se firmando do debate entre os vice-presidentes. Entretanto, diante dos eventos que aconteceram, das polêmicas, das notícias em torno das últimas duas, ou, na verdade, da atual e da última primeira-dama brasileira, talvez tenhamos nas próximas eleições em 2026 o debate das primeiras damas, porque elas estão se tornando aí assunto que rende muita discussão. Foi-se o tempo em que a primeira-dama ficava lá se não me engano, era na LBA, que elas eram acomodadas ali, faziam trabalhos solidários e tal, e não tinham uma presença de muitas declarações e muitos eventos e tal. Isso tudo mudou. Bom, a gente vê nessa reação que os governistas estão fazendo realmente um tiro que, do ponto de vista da popularidade, do ponto de vista eleitoral, a menos que eles tenham algo muito concreto, preto no branco, que eles demonstrem que a primeira-dama incorreu em algum tipo de crime, vai ser um tiro pela culatra.
vai ajudar a popularidade da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro a crescer ainda mais. Ela já conseguiu conquistar aí uma identidade muito grande com uma parte significativa do eleitorado. Não é à toa que é uma candidata muito forte ao Senado. Em diferentes estados ela tem chance de vencer. Então já se tornou uma figura popular. Agora, me parece que nessa ótica eleitoral se adiciona também um esforço, talvez, de agradar a atual primeira-dama, tendo em vista os ataques que a primeira-dama vem recebendo. A gente não pode esquecer que foi uma iniciativa, inclusive, de um deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, Guto Zacarias, que se criou o janjômetro para acompanhar as despesas da primeira-dama, porque esse assunto ficou muito em evidência, e aí a gente está vendo uma reação que não só ataca a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ou tem esse propósito de atacar, mas quem sabe também não é uma mensagem de agrado à atual primeira-dama. Enfim, coisas do universo da política que às vezes se gasta muita energia com coisas que são bobagem, que não merecem o dinheiro público que acabam exigindo, mas que tem aí um cunho eleitoral bastante evidente do jogo do poder. Pois é, trazendo agora as repercussões, o PL Mulher, que é inclusive presidido por Michele Bolsonaro, se manifestou, repudiou a iniciativa considerando-a um ato de perseguição política. E aí eu preciso destacar qual foi a mensagem compartilhada pelas redes sociais do deputado do Partido dos Trabalhadores que encabeça esses requerimentos. E ele disse o seguinte, viu, Kobayashi? Abrindo aspas para essa mensagem: para cada requerimento contra a atual primeira-dama, nós vamos apresentar 2 contra Michele Bolsonaro. Essa é uma publicação, inclusive, nas redes sociais. Agora, é importante que a nossa audiência saiba que, além de criar leis, né, além de legislar, criar dispositivos, regras, analisar o que é necessário ser alterado na nossa sociedade, deputados e senadores, além da criação das leis, também têm por obrigação fiscalizar o Poder Executivo, né? E é importante a gente lembrar dessa que é uma responsabilidade de deputados e senadores. Mas não me parece que seja o caso, né? Porque se fosse algo tão importante e fundamental, esses requerimentos já teriam sido protocolados, né? Sim. 5 de uma vez, numa tacada só, parece que foram guardados de forma estratégica para um momento crucial, para inclusive ver a outra parte sangrar, né, no jargão jornalístico político. Claro, e essa manifestação que você traz, o deputado Daniel Caniato, sela cada uma dessas representações da sua motivação real, que é o revanchismo político. Não é, como eu já havia dito, preocupação com o erário, preocupação com a gestão, com a lisura das despesas de uma primeira-dama. Isso tem a ver com revanchismo, com a situação de proteger ou até de inibir a oposição de criticar os gastos da atual primeira-dama. Você bem disse que uma das funções do parlamentar é a função de fiscalizar, mas fiscalizar principalmente dentro da própria legislatura. São deputados, principalmente os deputados que foram eleitos agora para essa legislatura, estão no meio do mandato, que servem para fiscalizar a administração pública presente, a gestão do presidente Lula. Será que cada um desses deputados já fez também um requerimento para pedir as despesas da atual gestão, dos ministérios, das pessoas que estão em volta do presidente? Ou seja, fica nítido, principalmente pela manifestação, se torna expressa a motivação de cada um desses deputados de até uma perseguição política e não de preocupação com a coisa pública. Até porque, se fosse mesmo a situação de existir indícios de desvio, de irregularidades, o Ministério Público, Paulo Gonet, está lá. O Procurador-Geral da República já teria tomado as suas providências. O Ministério Público, que é uma instituição que cuida da coisa pública, que tem diversos procuradores, uns mais militantes, mas muitos outros muito sérios, que estão preocupados também com a coisa pública. E aí tem Polícia Federal, que este governo diz que combate corrupção, combate coisas erradas no poder público, e não houve nenhuma iniciativa desses órgãos, as instituições, já que a gente fala sempre de respeito às instituições, né? As instituições competentes
precedentes não viram nenhuma irregularidade. Mas esses parlamentares que querem inibir a oposição, esses sim usam das representações e dessas denúncias. O papel aceita tudo, né? Justamente para revanchismo político. E esse delay é interessante, esse atraso, né? Porque é só agora, né, Dávila? Daqui a pouco vão ajuizar uma ação ou apresentar um requerimento para analisar a gestão de Michel Temer, Dilma Rousseff, talvez, Lula 1 e 2. É curioso esse time que eles estão defendendo e analisando. Agora, Dávila, usar o aparato estatal para perseguir opositores é uma tática antiga, né? De regimes não muito democráticos. Agora, a oposição ao atual governo vem fazendo uma série de alertas, né? E questionando medidas que vêm sendo tomadas por instituições de vários poderes da República que poderiam ser classificados como perseguição. Você também vê dessa forma, Dávila? Caniato, a oposição deve estar celebrando esses inquéritos. É sopa no mel, como se diz a expressão popular, porque isso aí só está ajudando a oposição. Vai parecer perseguição política, vai parecer que um governo tentando acusar a oposição para esconder a sua impopularidade. Então, no momento que a impopularidade do governo derrete por ações péssimas do governo, que acaba surtindo em mais inflação, em mais alta de juro, tudo isso que atrapalha a vida e estagnação econômica, o que acontece? Mostra que é perseguição política. Então você imagina o seguinte, esse terço do eleitorado que vota na direita vai falar, é isso mesmo, perseguição política, vai acirrar ainda mais o voto. E o terço do indeciso vai acabar indo para esse lado da direita, porque vai falar assim, realmente esse governo, além de ser um mau governo, usa o poder para perseguir a oposição. Está na hora de dar um basta. Então só está ajudando a oposição. É uma coisa que não faz o menor sentido. Mas não fazer sentido parece que faz parte do dia a dia desse governo. Pois é, a gente ainda nessa discussão que envolve essa ofensiva contra a família de Jair Bolsonaro, quando eu trouxe a notícia, Beraldo, além de Michele Bolsonaro, teve uma publicação de Carlos Bolsonaro, filho chamado de 02, né, de Jair Bolsonaro, vereador eleito pelo Rio de Janeiro. Ele postou a seguinte mensagem para as pessoas que chegam agora, eu vou resumir exatamente o que disse Carlos Bolsonaro na rede social, vou abrir aspas. Ele disse, só por curiosidade, de boas e pela democracia, por onde andam os candidatos da União da Direita, inquestionáveis e absolutos, mesmo com Jair Bolsonaro despontando mais uma vez? Além disso, surgem novas e absurdas perseguições, desta vez, novamente contra um deputado federal. Coincidentemente, filho de Jair Bolsonaro. É tudo coincidência. Fecho aspas, aí a mensagem de Carlos Bolsonaro, questionando a direita ou partidos, lideranças da direita, mas usando de bastante ironia, né, Beraldo? O que você achou dessa mensagem de Carlos Bolsonaro, essa provocação? É momento de união ou de ruptura, Beraldo? É Carlos Bolsonaro, que já é vereador remido da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, está lá desde os 19 anos de idade, conhece bem a dinâmica da Prefeitura do Rio e conhecido pelos tweets que faz, às vezes, que costumam desafiar a compreensão dos leitores. Ele sempre tem uma forma de colocação que mistura um pouco de provocação com, enfim, algum tipo de aspecto aí que algumas pessoas têm mais dificuldade de compreender. Neste caso, onde ele usa o evento não para tratar do movimento da esquerda contra o irmão e a madrasta dele, mas sim para cobrar algum tipo de atitude dos candidatos da direita, como se ele não fosse conhecedor do jogo político e como se houvesse alguma dúvida a ele, aos seus irmãos e a seu pai, de que os candidatos que estão se colocando, especulando o nome, não farão de forma oficial até que a situação de Jair Bolsonaro fique definida. E isso é parte da vida política, isso faz parte da montagem de estratégias para uma eleição que está por vir apenas daqui a um ano, né? Praticamente as chapas começam a se definir, ou pelo menos a janela de transferência de partidos e, enfim, as estratégias começam a ficar claras a partir de um ano.
Então essa cobrança não tem absolutamente nenhuma importância e nenhum sentido. Mas o fato concreto é que esse tipo de ataque vindo dos governistas, Candiato, tem um aspecto interessante que é o seguinte: o Dávila lembrou bem, né? O governo não tem o que mostrar. As eleições se aproximam e já não dá mais tempo do governo fazer nada de efetivamente relevante para comprovar que conseguiu cumprir as suas promessas de campanha. Ao contrário, a vida das pessoas está piorando. A vida do brasileiro em 2026 será pior do que é hoje em 2025. E olha que já está bem ruim. Então, nessa dinâmica, nessa realidade que não terão coisas boas a mostrar, qual é a outra estratégia para você buscar votos numa eleição? É você atacar o inimigo. É você dizer, olha, eu não estou fazendo nada por você, mas eu faço contra o seu inimigo. Não é? Então, aqueles que estão fazendo alguma coisa contra alguém que eu não gosto, eu olho para ele com simpatia. Então, também tem esse aspecto, porque realmente, de positivo mesmo a mostrar, não vejo nada. A melhor defesa é o ataque, né? Muitos pensam assim. Você, Koba, como avaliou, qual a sua interpretação para essa mensagem de Carlos Bolsonaro, como disse o Beraldo, muias vezes enigmático, né? Qual é o objetivo dele, né? Está criticando exatamente quem? Quer que essa mensagem repercuta de que forma? Você sabe... Pois não, Você sabe, Candiato, que muitos atribuem o sucesso nas redes sociais do Bolsonaro ao Carlos Bolsonaro, as estratégias até de marketing, de propaganda eleitoral. Muitos dos posts do pai eram feitos pelo filho. A rede é administrada pelo filho, né? Tanto que a rede do Jair Bolsonaro não segue a Michele Bolsonaro, razão daquela ruptura, aquela cisão familiar entre ambos, né? O Carlos e a Michele. E a questão aí que, apesar de muitos atribuírem o sucesso, até a alcunha de mito que foi dada ao Bolsonaro teria vindo dele e dos seus amigos ali que cuidam das redes sociais, muitos também atribuem o fracasso, em algum grau, do Jair Bolsonaro durante a gestão ao Carlos Bolsonaro por ter sido muito radical, muito defensor, muito fechado, sem abertura para algumas pessoas um pouco mais ao centro, mais moderadas. O Carlos Bolsonaro é essa figura controversa que tem os louros e tem também algumas culpas, segundo muitas pessoas. E é muito interessante ver ele, justamente ele, falando de união da direita, porque ele que freou a aproximação do Bolsonaro com algumas pessoas é tido também como alguém que atrapalha a união da direita. Para o Carlos Bolsonaro, a união da direita só existe se for liderada pelo Jair Bolsonaro, que hoje está inelegível, querendo ou não, justo ou não, correto ou não a decisão da Justiça Eleitoral, é o cenário que está posto. E por que não a união da direita não poderia ser também com outras pessoas cotadas para liderar esta situação? Será que só o Jair Bolsonaro tem condições de liderar a direita? É a única pessoa em milhões de brasileiros que teria essa condição? Eu acredito que tem outros personagens importantes que poderiam ser também considerados, mas o Carlos Bolsonaro, que prega esta união da direita, não pensa muito assim. Ele quer união sim da direita, todos, desde que com o Jair Bolsonaro na liderança. É interessante esse ponto de vista, essa reflexão do Koba, e muitos pensam assim também, como uma grande oportunidade para os partidos de direita, a depender do que vier acontecer, principalmente com a denúncia feita pela PGR e a posição, o parecer da Justiça, seria uma oportunidade, inclusive, de uma cisão, de uma ruptura, para que algumas figuras da direita pudessem caminhar com as suas próprias pernas, entendeu, Dávila? Sem ter a necessidade de receber essa cobrança da União, porque a direita não é igual ao movimento bolsonarista, né? O movimento bolsonarista está dentro da direita, né? Que também tem outros players que muitas vezes pensam de forma distinta, né, Dávila? É verdade, Candiato. Não pode existir, como bem disse o Koba, uma história de lealdade absoluta, então só tem um candidato, não se pode trazer outro nome. Isso não é discussão política, ainda mais, como bem lembrou o Koba, que Bolsonaro hoje está inelegível. Então não adianta insistir numa candidatura que a pessoa está inelegível. Então não adianta. É preciso começar a costurar essas alianças. E já começam a dar sinais de que essa insistência de que o ex-presidente é o candidato, o plano A, B e C,
já começa a criar desgaste na sua própria base política, porque, no fundo, as pessoas entendem que a vida continua. E se não houver uma mudança no entendimento da justiça, a direita vai sim ter que seguir outro caminho que não seja Jair Bolsonaro como candidato. E isso exige sim negociação dos partidos, porque, como eu sempre gosto de enfatizar nos pingos nos is, a eleição de 26 não é só para presidente da República. Nós temos eleição para governos estaduais, para o Congresso Nacional, para as assembleias legislativas, e é preciso montar alianças, chapas. E, evidentemente, o candidato à presidência da República embaralha todo esse tabuleiro do xadrez. Então, né, por exemplo, se o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, virá a ser candidato, quem é que vai disputar o governo de São Paulo? Começa a abrir uma segunda discussão. E essa discussão, quem vai disputar o governo de São Paulo? Quem é que vai disputar as 2 vagas para o Senado? Então, os nomes cogitados hoje podem abandonar a candidatura do Senado para disputar o governo? Então, tem toda uma engenharia política por trás. E não é possível esperar até o último momento para ver se haveria um revés no entendimento da justiça e Jair Bolsonaro pudesse vir a ser candidato. Porque, por exemplo, no caso do governador de São Paulo, ele teria que renunciar ao cargo até abril do próximo ano. Então não dá para esperar até as convenções partidárias em julho e agosto. Ele não vai se aventurar a sair se tiver uma resistência muito grande. Então, é preciso entender a eleição não apenas a união da direita, é montar os palanques da direita nessas eleições para os legislativos estadual e federal, governos e, evidentemente, presidente da República. Então, se esse discurso de Carlos Bolsonaro perdurar, o que vai acontecer é que essa turma não vai estar na mesa para montar os palanques. E isso tem uma coisa muito interessante. O próprio presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, já começa a dar sinais. Fala, olha, a gente tem um tempo. Se passar desse tempo, eu tenho que sentar à mesa com os outros partidos e começar a discutir palanque político. Então, o relógio hoje joga contra essa insistência de que Jair Bolsonaro tem que ser o plano A, B e C da direita. Pois é, e muitos se questionam, né? Esse compasso de espera para uma eventual reversão de Jair Bolsonaro. Qual é o deadline, a data limite para essa definição?